Olá humanos, bem-vindos a mais um tutorial. Hoje nós vamos continuar nossa série de programação com Lua e nós vamos ver hoje sobre as listas nas tabelas da linguagem Lua. Uma lista ela é bem parecida com um array, porque geralmente em outras linguagens, listas, por mais que elas tenham a capacidade de armazenar valores como um array, eles são tratados de formas diferentes. Em uma lista você tem várias opções a mais que um array. Porém, um array ele é um pouco mais complexo de ser calculado e também tem uma questão de gerenciamento de memória. Então, nas linguagens convencionais como C#, Java, C++, Python, você pode, às vezes, preferir optar por um array ou por uma lista, dependendo do seu contexto. Tendo isso em mente, nós temos que deixar claro que array ele é diferente de lista, por mais que ambos servem para você armazenar dados. As listas são muito mais dinâmicas de trabalhar do que um array. Você pode inserir dados, remover, pode reorganizar uma lista de uma forma simples. Enfim, você tem uma série de funções a mais que um array não tem. Em Lua, todos os tipos de estruturas, como array, list, um objeto, todos eles são tratados da mesma forma. Todos eles são uma tabela, então não tem essa diferença, Só que eu estou explicando isso separadamente, array, de list, enfim. Eu estou explicando separadamente porque, geralmente, esses tipos de dados, eles são separados, em outras linguagens. Como essa série é mais para especificar a lógica de programação, eu decidi fazer esses vídeos separados, ao invés de todo mundo junto, tá? Bom, então sabendo que uma lista é basicamente um conjunto de dados como se fosse um array, aqui em Lua, tá? Então você tem aqui esses dados, por exemplo, e você tem algumas funções. Eu separei aqui as principais que nós podemos ver hoje, mas Lua ele tem algumas funções a mais, E você pode acessar as funções usando o comando table. E aqui você tem várias funções, inclusive os comentários de cada uma delas, como vocês podem ver aqui do lado direito. As outras funções eu vou ficar para conta de vocês, tá? Para vocês pesquisarem aí, fazer os testes. E você também pode achar essas informações no livro de Lua, que eu vou deixar na descrição. Em vários lugares você acha informação sobre as tabelas, é uma coisa bem simples. E eu quero começar primeiro pela função unpack, ou seja, descompactar. Essa função ela vai pegar todos os elementos dessa lista e vai retornar um por um. É uma função com múltiplos retornos. Nós já estudamos isso na nossa aula sobre funções, que uma função pode retornar vários valores, com um só retorno, como basicamente isso aqui. Essa aqui é uma função que retorna vários valores, retorna de 1 a 4. Para o unpack, vai retornar vários valores, ou seja, vai retornar todos os valores da lista. Então vamos testar aqui, dar um print table.unpack. E agora passamos a nossa lista. Bom, é basicamente isso. Você vai retornar todos os valores da lista aqui e você vai imprimir um por um, tá? Então vou dar o play. Olha só, aqui embaixo 2, 5, 6, 2 e 10, os mesmos valores aqui. Você pode retornar o que você quiser, tá? Não tem problema isso aqui. Você também pode pegar os valores retornados e modificar eles para aplicar em algum lugar. Aí isso é com você.
E sabendo disso, agora nós vamos testar outras funções, como o insert, que seria inserir um novo valor na tabela. Então, temos esses dados aqui, vamos dar um print nela aqui, e logo abaixo vamos adicionar alguns valores. Então, table.insert, aqui passamos qual tabela vai ser inserido o dado, então, list, e agora o que nós queremos adicionar. Então, queremos adicionar o valor 10 a ela. Então, play, esqueci outra coisa. E depois que nós inserimos esses dados, vamos dar um print novamente. Olha só, no começo ele tinha esses dados aqui, chegou aqui, adicionou 10, e aqui embaixo ele tem os dados aqui mostrando que ele adicionou. E depois que ele adicionar, você também pode remover um dado. Table. Remove. E aqui no remove você não vai passar um valor, você vai passar o index da posição do seu valor que você quer remover. Por exemplo, você quer tirar o 2, esse primeiro aqui, então você passa 1. Você quer remover o 5, passa 2. O 6, passa 3. O 2, passa 4. E assim por diante. Então queremos remover o 6 aqui. Então 1, 2, 3. Aí, agora vamos dar um print novamente. Pronto, o 3 foi removido. Ok, temos essas duas funções, muito legais elas. Bom, eu vou deixar essa move para fora porque não faz tanta necessidade dela aqui. E por último, nós temos a função sort, que seria ordenar. Então, temos esses valores aqui e queremos ordenar esses dados para que fiquem assim na ordem do menor para o maior. Então, table. Demos o print. Pronto. Agora nossa lista está ordenada. Agora você pergunta, tá, mas para que eu vou querer isso? Para um milhão de coisas, né? Por exemplo, em Python é muito comum que as pessoas trabalhem com muitos dados, assim, uma quantidade imensa de dados. E principalmente quando você tem que colocar isso tudo numa planilha e você tem que alinhar todos os dados, colocar do menor para o maior ou do maior para o menor. Imagine se um jogo, por exemplo, que você tem uma corrida e você tem 30 carros, por exemplo. Como você acha que o placar vai mostrar a posição certa de cada carro? Bom, basicamente você pode pegar e gerar uma lista com a distância de cada carro até a chegada. E aí o carro que estiver mais próximo, você dar um sort na lista. E essa lista vai ser ordenada, então vai mostrar o carro que estiver mais próximo da linha de chegada. E o que estiver mais distante vai chegar por último no placar. Legal, né? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por ficar até aqui. Até mais, pessoal.